Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, aí os 8º anos. Eu me chamo Pedro Vitor, sou professor de matemática e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à nossa trilha falando aí sobre o princípio multiplicativo e essa noção da matemática que nos dá a possibilidade de calcular alguns fatos e alguns eventos, tá? Para que ele possa acontecer e de quantas maneiras a gente pode fazer determinada situação. Tá certo? A gente sabe que a nossa aula ela tem um formato digital, onde você pode assistir através da televisão, celular ou computador. E para falar dessa questão aí do celular, tá? Do baixar o aplicativo para assistir a nossa aula, quem está me acompanhando hoje aqui é a nossa amiga Briane. Tá? Ela vai passar todas as diretrizes aí para que você possa acessar o aplicativo para falar aqui com a gente através do chat. Esse professor Pedro tá cheio de palavra difícil hoje, não tá cheio não? de palavras. Tudo bom, gente? Olá mais uma vez, né? Já estou aqui a manhã inteira com os sextos, com os nonos, com os sétimos e finalizando aqui com o 8º. Turma super participativa. Aqui tem uma galera que está bem frequente já, né? A Adriele acabou de dar bom dia. Carlos, Lu, bom dia, Lu. Diógenes, olha aí. Então, sejam bem-vindos, tá certo? Para a gente fazer o acesso, né? O pessoal já está aqui. E para você se juntar a gente na aula, na interatividade no momento da aula, você pode fazer o download do aplicativo com os QR Codes, que o Cleiton agora, ó, está me ajudando aqui, colocou para que você direcionasse a câmera do seu celular, dependendo do sistema, né? Android ou iOS, você vai escolher aí, fazer o download. E para você acessar o aplicativo, você vai utilizar a matrícula como seu login e a data do seu aniversário com 8 dígitos no total para fazer a sua senha, tá certo? E isso você vai explorar o aplicativo, mas aí vai ter lá um íconezinho voltado para a sua série, né, para o 8º ano. E aí você acessa, consegue aqui conversar com a gente, interagir no momento da aula, tá certo? Hoje a gente está recheado aí de comentários, um montão de informação. Eu tinha acompanhado a primeira aula, né, e aí a gente já tinha começado a ensaiar um pouquinho. Ontem teve Pedro ministrando a aula aqui, e hoje a gente vai revisar o comecinho e dar continuidade aqui falando desse conteúdo hoje, tá bom? Vou aqui passar para o professor Pedro e já eu volto com alguns comentários, tá bom? Ei, foi massa ontem, não foi não? Foi. Eu aqui sem o óculos e eu nos comentários com o óculos, Briane me abandonou, mas hoje ela está de volta, tá bom? Então vamos embora, não se esqueça de falar aí no chat, comente, se está sentindo alguma dificuldade, se está entendendo, se tem algum comentário para fazer, tá? Comenta aí, fala com a gente que Briane hoje está de olho, onde ela não estava. Vamos falar aqui do nosso canal no YouTube, tá? Briane atualizou na aula dela, estava 8.44, com certeza já está maior do que esse valor, tá? No último print aí que eu tirei estava 8.27 mil inscritos, então se inscreva no canal lá, tá? Do Educa Recife. Lá você vai ter acesso à trilha do 8º ano e dentro dessa trilha do 8º ano você vai ter acesso não só às aulas de matemática, mas às aulas de todas as outras disciplinas. Então é de bastante valia. Menino, meu tá amigo, demais. eu tô demais hoje. Então vai ser de grande valor você entrar lá no YouTube, tá? Se inscrever e acompanhar os vídeos. Comenta lá também, tá? É a possibilidade também de você tirar a sua dúvida lá no canal do YouTube, pós-aula, tá bom? Também tem a possibilidade, e é de suma importância também, que você pegue essa aula e leve para o seu professor, tá? Onde ele vai tirar lá as suas dúvidas também referente a essa temática. Algo muito importante é que você pode acompanhar a nossa aula através da trilha, tá? Tem uma trilha que a gente segue, onde tem todo o planejamento lá, todo o conteúdo programático, e no final da trilha sempre tem uma atividade proposta. Então, não se atenha apenas à aula, vá para fora dela, pegue também lá os elementos lá e as questões da trilha, tente resolver, fala com a gente e também fala com o teu professor, tá bom? Então, vamos relembrar aqui rapidamente a questão que a gente viu aí na aula passada, certo? Nas aulas passadas, falando aí sobre o princípio multiplicativo. Vou passar por essa parte aqui mais rapidamente e aí a gente começa a ver outras possibilidades de cálculos referente à temática de princípio multiplicativo.
Então a gente viu aí o exemplinho da jovem de quantas maneiras ela pode se vestir, tendo aí 4 blusas e 3 calças. A gente viu que o total se dava de 12 maneiras, ela tinha 12 maneiras de se vestir, certo? A gente viu que não precisa montar, como a gente montou aí, ó, as 12 possibilidades, não precisa a gente montar essas 12 possibilidades, basta a gente fazer o princípio multiplicativo, tá? Multiplicar aí o 4 pelo 3. 4 possibilidades para as camisas, 3 possibilidades para as calças, a gente tem aí 12 possibilidades da jovem se vestir. Outra forma também, outra maneira, outro exemplo que a gente viu nas aulas passadas foi sobre a pintura aí desses elementos, dessas formas geométricas. A gente tinha 4 cores, tá bom? Para pintar aí o quadrado e o círculo, sendo que tinha uma restrição. O quadrado e o círculo não poderia ser da mesma cor. Então a gente teve aí essas 4 maneiras de pintar o quadrado, tivemos aí 3 maneiras de pintar o círculo, porque a mesma cor, eu risquei aí o azul, tendo como forma de você pintar o quadrado de azul, tá bom? Então a gente fez aí essa relação e encontramos também, através do princípio multiplicativo, 12 maneiras de você encontrar, tá, as formas para pintar esse quadrado e esse círculo, tá joia? Então temos aí 12 maneiras e na aula de hoje a gente vai falar também sobre a questão envolvendo o princípio multiplicativo que eu falei para você em relação à senha. Lembra que eu falei na aula passada? Falei sobre uma senha aí para a gente decifrar essas questões, tá? Voltando na questão da jovem, também na aula passada, eu falei sobre a questão do sapato. Coloquei 2 opções aí de sapato e aí perguntei de quantas maneiras agora ela pode se vestir, já que ela tem agora 4 blusas, 3 calças e 2 sapatos. Então a gente viu também na aula passada que através desse princípio multiplicativo, a gente viu a relação que existe entre esses 3 valores, onde bastava a gente efetuar a multiplicação, certo? Multiplicamos aí o 4 vezes o 3, que dá 12, vezes as 2 opções de sapato, que dá igual a 24 maneiras. E eu deixei também o exemplinho falando sobre as possibilidades de se pintar um elemento, e aí eu coloquei várias formas geométricas dentro daquele quadrado e perguntei para você quantas possibilidades tinha da gente fazer a pintura daqueles elementos. Lembrando, não pode ter 2 cores iguais, certo? Espero que você tenha feito aí na sua casa. Qualquer dúvida, manda para a gente, tá? Então, antes de começar aqui a gente detalhar essa questão desse probleminha aí, referente aos dígitos e as possibilidades da senha, eu vou passar a palavra aqui para a Briane, para ela ver como é que está a movimentação aí no chat e colocar alguma coisa referente a esse assunto. A gente tinha comentado, né, nas primeiras aulas, como que a gente construiu esse raciocínio. Inicialmente, a gente só verificou os testes, né, como que a gente conseguia todas as combinações possíveis, todas as junções de camisa, de calça. Depois a gente colocou o tema do sapato, foi junto, né, o tema do sapato, para a gente verificar aí a quantidade de respostas. E aí a gente foi percebendo que o princípio multiplicativo que Pedro falou veio da multiplicação, de fato, das possibilidades que a gente tinha para cada um dos elementos, né? Da quantidade de camisas, com a quantidade de calças, quantidade de sapatos, e a gente verificou a resposta, tá certo? Eu não poderia perder a piada, né? O professor Pedro hoje, ele tá muito eloquente, assim, olha aí minhas palavras, falou aqui, é de suma importância, professor, veja, conteúdo programático, você tá vendo? Só trabalhando com um vocabulário de alto nível. Aqui a gente, não é, Adriele? Aqui a gente tem Luciano participando como sempre, Carlos, o Eric. Eu perguntei se eles estavam conseguindo ver você, porque aqui eu tive um probleminha técnico, eu tive que atualizar a página. E disseram que estão vendo o seu irmão gêmeo, não estão vendo o Pedro, estão vendo o irmão gêmeo do Pedro. E assim a gente vai, pessoal. O Diógenes tá participando aqui. Olha, não botei o R, Diógenes, hoje. E assim a gente vai. Os comentários. Andriele, olha aí. Tá com vendo? Y. Com Y, e 2 L's. Toma aí. Vamos nessa. E é isso, né? A gente vai participando por aqui. O pessoal até agora está entendendo junto
com a gente, já tinha acompanhado esse início do raciocínio. Vamos verificar esse probleminha aí das senhas, de como que o professor Pedro vai resolver. E qualquer comentário, fiquem à vontade, tá bom? Maria acabou de dar olá. Diz olá para ela, Pedro. Olá, Maria. Vamos nessa. Bom, gente, vejam só. É massa a interação de vocês aí no chat. A gente fica muito feliz. E a gente começa a ficar ansioso, né, Briane, para a aula, né? Tipo, pô, o pessoal do 8º ano ontem participou que só. Estou ansioso para a aula de hoje. Será que eles vão estar lá? Será que eles vão comentar? Será que eles vão participar? Então, isso a gente deixa a gente muito feliz, tá? Na aula passada, o meu irmão gêmeo, né, o que estava ali no chat, ele falou de um exemplo, de vários exemplos. Ele estava falando, que só o caramba também ontem. Ele falou de um exemplo, de vários exemplos em que a gente pode utilizar o princípio multiplicativo. E um dos exemplos foi em relação à placa de carro. E a placa que a gente falou foi a placa antiga, não é essa do Mercosul não, tá? Essa do Mercosul é o contrário, tá? Essa do Mercosul ela tem 4 letras e 3 números. Já a placa que é antigamente, que é o que também continua tendo na maioria dos veículos aqui de Pernambuco, são 3 letras e são 4 algarismos, desculpa. Então, a gente pode encontrar, através do princípio multiplicativo, a quantidade de maneiras possíveis de a gente ter aí uma placa de carro, certo? E quando a gente calcula essas possibilidades, a gente chega na quantidade total de veículos possíveis que pode ter no estado de Pernambuco, certo? Porque, lembra, né, as placas elas têm que ser diferentes, tá? Então, se tem a mesma placa lá, pode dar algum erro em relação a alguma multa, em relação a alguma taxa que deva pagar. Então, as placas elas têm que ser diferentes. Então, quando a gente encontra a quantidade total de possibilidades, a gente encontra aí os números totais de carros possíveis. Outro exemplo que eu dei também foi em relação ao número 9. O número 9, Briane, no telefone, foi lançado há quantos anos? Eu não faço ideia, professor. Nem eu, tá bom. Não ajudou nada, né, tu? Né? Tu também não sabe, uai. Tá vendo minha gente como o Pedro é. Então, ó, pode notar que hoje a gente diz o número, né? Me diga seu número, o cara começa lá. 9 tanto, 8 tanto, vai começando a dizer o número, mas você sempre fala o 9 e já faz, eu acho que faz mais de 6 anos já que inseriu o 9 e a gente continua falando o número dessa forma, né? Que é algo novo, mas foi novo há 6 anos atrás. Então, foi inserido esse dígito aí, o 9, para aumentar as possibilidades de números existentes, já que o acréscimo aí de quantidade de telefones e chip de celulares aumentou exponencialmente, então teve que criar esse mecanismo. E outra coisa que você pode notar também é que a gente tinha a certeza de quando começava lá o número do telefone, você já adivinhava a sua operadora. Não era, Briane? É verdade. É 99, você já dizia a sua operadora. É 88, você já dizia a sua operadora. Então, o que foi que aconteceu? Essas operadoras também começaram a mudar, tá? Esses 2 primeiros dígitos, a colocar outras possibilidades também para aumentar a possibilidade de números, tá? Então, é isso que a gente vai ver também nesse exemplo aqui da senha que eu trouxe para você. Então, eu achei aqui, viu? Achou? Achei. Tá vendo? Tem que... Fale. Poxa vida! Foi a partir do dia 29 de maio de 2016 que a gente começou a inserir o 9 na frente dos números. E talvez o pessoal que está assistindo a gente, por ter um celular depois desse momento, já tenha se acostumado a falar, não é? Né? É tanto que se alguém começa com o 9 e fala o número, a gente já... Aí tem gente que começa assim, 98, não sei o que, aí você, eita, será que não está faltando? Tá com 9 ou tá sem 9? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Se ele falar só 8 números, tá faltando 9. Se não falar, se falar 9 números, já tá com 9. Já tá completo. É verdade. Então, quando a gente começa a ter essa noção aí, a gente começa a encontrar as possibilidades para exemplificar alguma situação. Nesse exemplo aqui da senha, eu falei na aula passada o seguinte, ó, essa senha ela tem que ser composta por 4 dígitos, tá? E só pode ter alguma dessas 4 letrinhas aí, ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou a letra D. Só temos aí 4 possibilidades, tá? Então, vamos ver aí as possibilidades que a gente tem para escrever uma senha. Eu coloquei logo uma aqui, ó.
pode ser A, B, C, D, certo? É uma possibilidade. Se você for pelas setinhas aí que eu coloquei, pode ser A, B, A, D. Isso aí é uma possibilidade de uma senha. Outra possibilidade, C, D, A e A de novo. Outra possibilidade de você escrever uma senha. Outra possibilidade de senha, C, C, D, B. Outra possibilidade aí de você escrever os 4 dígitos com essas 4 letrinhas. Então, a gente vai ter aí várias possibilidades de escrever essa senha. E vamos determinar também quantas são essas possibilidades. Você consegue notar aí que dessas possibilidades que eu falei aqui de exemplos, tá? Por exemplo, nesse aqui, ó, CCDB, eu repeti o C 2 vezes, certo? Nesse outro exemplo aqui, ó, eu repeti o A 2 vezes. Será que a gente pode ter uma senha com tudo A? E aí, pode ou não pode? Certo? A senha do meu amigo sempre foi, do celular dele, sempre foi 4 zeros. 0000. Ele troca de celular e é computador, tudo. É 0000. Hoje em dia, a questão... Pode dizer o nome do amigo. Eu só não posso dizer o nome do amigo, né? Mas fica aí, no ar. Olha, será que vou caçar agora o amigo? Enfim, vamos lá. E também, essas questões aí envolvendo senha, você pode notar que hoje está muito mais difícil em relação a essa questão de senha através dos dispositivos, né, que a gente usa, tá? Eu vou colocar, por exemplo, uma senha no e-mail que eu crio e eles não aceitam. E aí eles dizem lá, não pode ser o dia do aniversário, porque é a senha de todo mundo, né, o dia do aniversário. Aí você coloca a senha do aniversário da sua mãe, aí não pode ser a senha de um parente de primeiro grau. Aí você começa a colocar um bocado de senha para um bocado de coisa e acaba esquecendo, né? Também existe agora a questão das senhas fortes. As senhas que malha, né? Que faz a... Eita, Glória! Brincadeira. Tem as senhas fortes e as senhas fracas, né? Então essas senhas fortes, elas são colocadas com símbolo, coloca arroba, traço, tio, letra maiúscula, letra minúscula, também vai diferenciar na quantidade e na possibilidade e na dificuldade também de algum hacker aí tentar invadir a sua conta, certo? Então, vamos analisar aqui como é que a gente faz para responder essa questão e encontrar a quantidade total de possibilidades que a gente tem aí nessa situação, onde eu tenho 4 possibilidades, né? A letra A, B, C e D, e tenho também a senha formada por 4 dígitos, tá? Então vamos pensar aí, vou deixar você pensando aí rapidinho enquanto eu passo a palavra para a Briane, ela vai fazer as suas considerações, tá? E aí a gente volta para concluir o cálculo desse problema. Antes de fazer as considerações sobre a parte da senha, né, lá no comecinho a gente está falando das placas, aí a Andriele falou sobre a placa Mercosul, dizendo que ela já tinha visto alguns carros na rua e é quase parecida com a dos Estados Unidos, né? E realmente se parece, só que a dos Estados Unidos eu acho que tem menos dígito, né, professor? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, um montão de gente participando aqui, falando um pouquinho sobre essa questão das senhas. E aí, o Cássio colocou aqui, minha senha nunca foi a data de aniversário, tá mais do que certo, né? Não pode colocar. Não pode. A pessoa pega uma identidade sua aí, pega um documento seu e verifica aí a sua data de nascimento, já acessa suas informações, tá certo? E aí veio o Eric dizendo assim, minha senha é incrível. Eu não sei se a senha é incrível ou se os dígitos sim. Será? Não sei. Daí surgiram algumas respostas aqui, como 4 vezes 3 para dar igual a 12. Mas aí eu queria fazer uma pergunta. Para cada lugar desse nós temos 4 letras? Sim. Então, pensa direitinho aí, tá certo? A gente vai verificar aqui a resposta com o professor Pedro. Olha, o pessoal comentando aqui sobre essa questão da senha. Minha senha é mais complicada do que parece. A senha é 2008. Então, a senha dele a senha é 2008. Veja, porque a pessoa tem que digitar a senha é. Me diga qual é o hacker que vai pensar num negócio desse. Ninguém Entendeu? vai pensar num negócio desse. Não, brincadeira.
Então vamos lá, gente. A gente vai aguardar aqui mais alguns comentários. O professor Pedro vai verificar essa ideia de multiplicação. Talvez, porque a gente trabalhou com o conceito de eliminação, não foi de cores e tudo mais. O pessoal está pensando que a gente está eliminando possibilidades para cada um dos dígitos, né, professor? E aí a gente já tem um cenário diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui no professor Pedro fazendo a resolução? Isso, pessoal. Lembra das possibilidades que eu falei lá em relação à senha? Eu coloquei, ó, possibilidade de senha AACD, certo? Coloquei BCCA. Então, pode notar que essas letras, elas podem se repetir, certo? Agora, se eu dissesse o seguinte, ó, a senha tem que ser formada por 4 dígitos, só temos 4 opções aí, letra A, letra B, letra C e letra D, e essas letras, elas não podem se repetir, certo? Aí a gente já teria uma outra situação, um outro problema, tá bom? Então, o que o pessoal falou aí no comentário é muito massa, porque você tente aí, ao criar a sua senha, fuja dos padrões, né? Eu já coloquei senha, por exemplo, geladeira 123, já coloquei manga 777, certo? Lembra da aula das frutas? Eu amo manga, né? Já disse para vocês. Então, vamos colocar aqui essas possibilidades que a gente tem para escrever a senha, tá bom? Então, tá a tela aí bem grandona para você ver. A gente tem 4 possibilidades, 4 dígitos, e em cada dígito desse aí, eu tenho aí 4 possibilidades. Então, no primeiro dígito, eu posso colocar 4 letras, A, B, C e D. No segundo dígito, eu também posso colocar as 4 letras. No terceiro dígito, eu posso colocar também as 4 letras. E no quarto dígito, eu também posso colocar as 4 letras. Oxe, Pedro, então quer dizer que tu pode fazer uma senha A, pode, tá? Pode colocar todas as letrinhas aí, A, que a gente vai ter todas essas possibilidades. Então, a gente parte aí, depois que conferimos aí e encontramos a quantidade de possibilidades, basta a gente fazer o princípio multiplicativo, multiplicar todos esses valores, certo? Então, eu vou fazer aí, ó, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, certo? Então, eu vou encontrar aí, ó, 256 senhas possíveis que você pode fazer com essa situação. Uma senha de 4 dígitos, tá? E cada dígito aí só pode ter 4 possibilidades, as letrinhas A, B, C ou D, certo? Agora, imagine uma situação que a gente tem aí uma senha com 6 dígitos e com essas mesmas letrinhas aí, tá? Qual seria aí o valor, o resultado dessa conta? Seria 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, e aí você ia multiplicar vezes 4 e vezes 4 mais 2 vezes, que são para aqueles outros 2 dígitos, certo? E aí a gente volta para aquela ideia que eu falei para você em relação à placa de carro, certo? Falaram aí da placa dos Estados Unidos, foi? Foi. Aí eu não compreendo. Não compreendo. Aí não tem condições não, pô. Não saí nem de Recife ainda. Bom, então, você precisa anotar aí as possibilidades que a gente tem para a placa do carro, tá? Lembra que eu falei para você? São 3 letras e 4 números. Aí tu pensa, oxe, é só colocar as possibilidades, né? Para colocar aí as letras, a gente tem 26 letras no nosso alfabeto, de A a Z, certo? Então, colocando aí essas 26 possibilidades na primeira letra e na segunda letra eu posso colocar também as mesmas 26 possibilidades, depois mais 26 possibilidades. Então, para encontrar aí a quantidade de possibilidades que eu tenho de placa para as letras, vão ser 26 vezes 26 vezes 26, certo? Terminou aqui a parte das letras. Quando a gente vai para os números, a gente tem 10 opções de dígitos, que vai do 0 até o 9, certo? E essas 10 opções também podem se repetir, certo? A gente pode ter uma placa do tipo AAA0000. Eu nunca vi, bicho, um negócio desse. Também não, nunca vi. Né? Mas é possível, tá? Possível. Pode ter uma placa BBB1111, certo? Tem a galera que é rica de verdade, né? Os milionários, a gente vê aí o jogador Ronaldo Fenômeno, já passou o tempo desse jogador, né, para eles, mas na minha época de adolescente ele era o cara, né? Então, a gente via reportagens que ele
A placa do carro dele ele decidia qual era a placa. Era as três primeiras letras era o R, o O e o N, certo? E a numeração era o ano que ele nasceu. Então ele decidia qual era a placa. Hoje a gente não pode fazer essa decisão, né? Mas a gente pode encontrar aí as possibilidades totais que a gente tem em relação à placa do carro, tá bom? Como a gente colocou aqui também em relação à senha, na aula passada, ontem, eu também eu falei daquela opção de senha, Briane, que é riscando. Tu já teve, teu celular já foi assim? Já, de você Que coloca fazer ligar a os senha, pontinhos. Tu já ligasse aqueles pontos? Já. E existe um cálculo também para a gente encontrar a quantidade total de possibilidades que a gente pode de criar aquela senha. E aquela senha dali existem várias possibilidades, porque você pode colocar a senha ligando apenas 4 pontos, ligando 5, 6 até os 9 pontos que existem naquela senha, certo? Então as possibilidades, elas são muitas, tá? E o pessoal sempre gosta de dificultar, né? E tem senhas que permitem você escolher o mesmo pontinho mais de uma vez, né? Isso. Então, não necessariamente você vai usar só 9, você pode usar 10 pontinhos tendo 9. Oxe, é mesmo? Eu não sabia não. Tem Que celulares vai e volta faz Ó, para aí, vem mesmo. uma magia ali e o negócio acontece. O de manhã era um L. Acabou-se. Não vá procurar amanhã, pelo amor de Deus. Acho que ela já mudou. Certo? Então, pessoal, eu vou deixar um probleminha aqui para você pensar aí, certo? Durante o final de semana e encontrar as possibilidades também referente a esse probleminha aqui, que eu vou falar rapidinho. Ó, eu tenho aqui 3 pontos, tá? 3 cidades, certo? E a gente tem a seguinte situação. Para você ir da cidade A para a cidade B, você tem 2 rotas. Tá vendo aí as setas? Tenho 2 rotas para ir da cidade A para a cidade B. Da cidade B para a cidade C, eu tenho 3 rotas, 3 estradas que ligam aí a cidade B para a cidade C. E da cidade C para a cidade A, eu tenho aí 4 opções de estradas, tá bom? Então, só lembrando, de A para B, 2 opções de estradas, de B para C, 3 opções e de C para A, 4 opções. A pergunta é a seguinte: de quantas maneiras distintas podemos sair do ponto A, passa por B e por C e retorna até o ponto A, certo? De quantas maneiras eu posso fazer esse percurso, tá? Então, eu posso sair da cidade A pegando uma estrada, a B por outra estrada, a C, de C para A por outra estrada. Outra possibilidade, em vez de pegar a primeira estrada que eu peguei lá do A, eu pego a outra opção. Então, de quantas maneiras eu posso passar, né, sair de A, passar por B, por C e depois retornar à cidade A. Então, tire o print aí dessa telinha, vou pedir para meu pirra deixar aí bem grande para você. Tente fazer esse cálculo, tá bom? Vou passar a palavra para a Briane aqui rapidinho. Tchau. Vou passar a palavra para a Briane aqui rapidinho. Ela vai dizer só tchau e a gente se despede, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Boa, Briane. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.